Pessoas, continuando o texto, o versículo 11, ele vai dizer isso, Jacó orando, ou Jacó conversando com Deus. E aí Jacó fala: livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú. E aí é o que eu disse para vocês no início do vídeo, que na cabeça de Jacó, ele acreditava que o seu irmão Esaú estava indo até ele com espírito de guerra. Tanto que ele vai pedir a Deus para que Deus livre ele das mãos do irmão dele. Só que nós iremos perceber ao longo do texto que quando Jacó e Esaú eles se encontram, na verdade não há uma guerra entre os dois, há na verdade uma celebração, ou seja, Esaú estava com saudade de seu irmão Jacó, e esse momento de reconciliação foi também um momento de perdão. Mas Jacó acreditava que seu irmão queria destruí-lo, e por isso ele vai orar, ele vai pedir essa proteção a Deus. E aí o texto continua dizendo, Jacó falando: porque tenho medo de que ele venha a me atacar, tanto a mim quanto as minhas mães e as minhas crianças. Galera, Jacó, ele sabia que durante ou nos momentos de guerra, as mulheres acabavam sofrendo bastante com os ataques que aconteciam. A gente vai ter inúmeros relatos bíblicos de que em alguns momentos, quando existia uma guerra entre dois povos, as mulheres elas eram estupradas, os homens, a maioria eram mortos, alguns eram levados como escravos, eram levados cativos, só que as mulheres elas eram estupradas. Então aqui existe esse temor no coração de Jacó. Então ele vai pedir para Deus livrar as mães dele, as mulheres dele, as mães que existiam dentro do clã dele. Vai pedir para Deus livrar as crianças, porque, como eu falei para vocês, ele acreditava que Esaú estava indo até ele para destruir ele e o seu clã. Acho que de lição que a gente consegue extrair aqui do versículo 11 é que durante a nossa vida, quando a gente tiver algum medo ou tiver anseio de que alguma coisa, de que algum mal venha até nós, a gente tem que mais uma vez pedir proteção a Deus e pedir livramento ao nosso Senhor. E pessoas, não duvidem do poder que uma oração tem. Quando a gente se entrega, quando a gente confia em Deus, quando a gente busca a Deus com o coração aberto e pede proteção, livramento, Deus ele nos protege e ele nos dá esse livramento. Continuando, tá, galera? Versículo 12 agora. E o versículo 12 eu acho bastante legal. O versículo 12 vai falar: pois tu prometestes. Olha que bacana. Depois que Jacó ele se humilha diante de Deus, ele pede a proteção a Deus, pede para que Deus livre ele da mão do seu irmão. Ele vai falar: tu prometeste isso. Então aqui no versículo 12, galera, Jacó ele está reivindicando uma promessa que Deus havia feito a ele. Da mesma forma que Jacó ele tem essa promessa, nós também temos promessas em nossas vidas. Deus fala que o povo dele não vai perecer. Tem um texto na Bíblia que fala, não vou lembrar a referência, acho que o salmista Davi fala: nunca vi um justo perecer em a sua descendência mendigar um pão. Então essa é uma das promessas que Deus faz para mim, Deus faz para você. E quando a gente for orar, não existe nenhum erro em a gente falar: olha Deus, eu estou reivindicando as tuas promessas na minha vida. E Deus tem outras promessas também ao longo dos sagrados textos. Deus nos promete uma vida feliz. Quando eu falo uma vida feliz, uma vida em comunhão com o seu Espírito Santo, nos promete um novo céu, nos promete uma nova terra e inúmeras outras promessas que Deus nos faz, e a gente tem que reivindicar essas promessas. A Bíblia fala que mesmo nós estando em um mundo onde o príncipe é o maligno,
Deus ainda assim, Ele promete nos abençoar ou abençoar o seu povo. E a gente tem que falar, olha Deus, o Senhor não prometeu que iria me abençoar, o Senhor não prometeu e o Senhor não falou que é um Deus de poder, o Senhor não é dono de toda a honra, de toda a glória, então me abençoa. Começa a reivindicar as promessas de Deus na sua vida, da mesma forma que Jacó ele fez. Continuando, depois que Jacó fala, tu me prometeu essas bênçãos, prometeu que estaria comigo, queria me abençoar, ele continua, esteja certo de que eu farei prosperar e eu farei os seus descendentes tão numerosos quanto a areia do mar, que não se pode contar. Aqui, pessoas, sendo mais específico, Jacó ele está reivindicando a promessa do pacto abraâmico, ou seja, quando ele fala, tu, Deus, me prometeste, ou foi tu que me prometeu, ele fala que a minha descendência seria tão numerosa quanto a areia do mar. É como se Jacó, no versículo 12, ele estivesse dizendo o seguinte, o Senhor prometeu que a minha descendência seria uma descendência numerosa, e agora o Senhor permite que Esaú, meu irmão, venha até mim com um exército de 400 homens para me destruir. Ou seja, pessoas, se Jacó ele fosse destruído, Jacó, os seus filhos, o seu clã, essa promessa ela não seria cumprida. Jacó ele não seria pai de uma grande nação. A gente sabe que a promessa é feita a Abraão, passa para Isaac e depois passa para Jacó. Então Jacó ele está reivindicando essa promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Quando eu falo pai de uma grande nação, pessoas, nós estamos falando de um povo que está sendo formado. Nós estamos falando aqui dos judeus, ou seja, os judeus, esse povo, eles irão vir ou descender de Jacó. Então, a gente está falando aqui da formação de uma nação. Então Jacó ele está reivindicando essa promessa. Ele está falando, Deus, como que eu vou ser pai de uma grande nação? Como que uma nação vai se formar através de mim se o meu irmão vai vir me matar? Vai matar os meus descendentes. Então ele reivindica essa promessa. E aí, como eu disse, essa promessa tinha sido feita a Abraão, passa para Isaac e agora passa para Jacó. E depois, o texto, versículo 13, vai dizer, né, depois de passar ali a noite, Jacó passa a noite naquele local, escolheu entre os seus rebanhos presentes para o seu irmão Esaú. A gente viu, pessoas, que logo no início do texto, Jacó vai mandar um mensageiro até o seu irmão, dizendo que ele era um homem próspero, tinha posses, tinha inúmeros bens, mas que ele era servo do seu irmão Esaú. E aqui o mensageiro vai retornar, vai dar essa mensagem para Jacó de que o irmão dele estava indo até ele com 400 homens. Jacó vai fazer uma oração, que é essa oração, e após fazer essa oração ele descansa no local que ele estava. E agora, ao invés de mandar um mensageiro até o seu irmão, ele vai mandar animais, ele vai mandar alguns presentes. E aí por isso que o texto 13, versículo 13 vai dizer que Jacó vai mandar alguns presentes. E aí os textos vai dizendo, né? A partir do 14, 200 cabras e 20 bois, 200 ovelhas e 20 carneiros, 3 fêmeas, 10 camelos. E aí designou o rebanho sobre o cuidado do seu servo, e os seus servos iam na frente. Resumindo um pouco aqui essa parte, a gente tem cerca de 580 ou 680 animais que Jacó vai mandar para o seu irmão Esaú. São presentes, e ele vai mandar na tentativa de aplacar a fúria que ele achava que o seu irmão tinha no coração dele contra ele. É como se ele falasse assim, eu vou te dar alguns presentes, Esaú, para de certa forma te acalmar um pouco, para ver se você tira essa raiva ou essa mágoa que você tem no seu coração de mim. E como eu falei, não existia nenhum tipo de mágoa. E aí após ele mandar esses presentes, ele vai passar mais uma vez a noite no local que ele estava. Só para você entender, pessoas, para a gente desvendar aqui o texto,
Jacó ele ora, fala com Deus, ele dorme no local que ele estava, o seu clã ficou acampado ali em Manaim. No dia seguinte ele vai acordar, vai mandar esses presentes. A entrega desses presentes irá demorar todo o dia, do período da manhã até o período que o sol se põe. Por quê? Porque mais uma vez Jacó vai dormir em Manaim. E ele vai dividir esses presentes, ou ele vai agrupar conforme a espécie de animal que ele mandava. Por exemplo, ele mandou camelos, vai mandar o grupo de camelos. Mandou o grupo de ovelhas. O grupo de ovelhas ia com outro servo um pouco mais atrás. Ou seja, a cada hora, eu falo não uma hora exata, tá? Estou falando hora no sentido figurado. A cada hora, Esaú recebia alguns presentes, camelos, cabras e etc. E após a entrega de presentes, Jacó vai dormir novamente em Manaim. E aí, nesse momento, a gente vai entrar na luta de Jacó com Deus, ou nesse momento que Jacó luta com o anjo, tá? Esse é conteúdo para o próximo vídeo. Se você quiser saber se Jacó lutou com o anjo, se Jacó lutou com Deus, com Jesus, como que foi essa luta, eu falo porque assim, gente, não tem como um homem humano lutar com um ser celeste, com Deus, e não ser destruído. Então a gente vai ter essas implicações aí. Mas resumindo o texto e finalizando aqui, a lição que fica é que durante as nossas vidas, ou durante as dificuldades que a gente enfrentar, a gente tem que primeiro buscar Deus, elevar os nossos pensamentos em súplica a Yahvé, e também reconhecer a nossa natureza humana, reconhecer que somos pequenos, que somos pecadores diante dele, e após reconhecer essa pequenez, suplicar, fazer os nossos pedidos, contestar também, reivindicar as promessas de Deus nas nossas vidas. Lembrando, pessoas, que se por algum acaso, por algum motivo, a nossa oração não for atendida, não é porque Deus não exista, porque Deus ele não se importa com você, é porque você está em pecado. A ideia não é essa, é porque Deus ele sabe o que é melhor para mim, e ele sabe o que é melhor para você. Eu vou te dar um exemplo. Eu já dei esse exemplo em vídeos passados, mas só para a gente finalizar aqui, se um filho seu, para quem é pai ou mãe, um sobrinho ou uma criança quiser pegar num fio que tem eletricidade, você não vai deixar ainda que ela queira, porque você sabe que aquilo vai ferir essa criança. Da mesma forma, Deus. Se você pedir algo a Deus, e Deus vê que isso não é para o seu crescimento espiritual, não é para a sua felicidade, não é para edificar a sua vida, Deus não vai te conceder. Então assim, entenda que algumas orações Deus não responde, Ele tem os motivos dele, e isso é para a nossa proteção. Mas que mesmo assim você continue acreditando e confiando em Deus, assim como Jacó ele fez diante de um possível inimigo, que era o seu irmão. Ele vai se entregar a Deus e vai confiar em Deus e vai pedir para que Deus ele resolva a situação. E de fato Deus resolve. Mas é isso, pessoas. Um abraço para vocês, e a gente continua a partir do versículo 22, a luta de Jacó com Deus. Um abraço. Orem por mim e eu oro sempre por vocês.